PNCF Terra Brasil, passo a passo. É esse o vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato, seja bem-vindo. Esta é a TV Brasil Sertão, o canal do agro brasileiro, aqui com seu amigo Naulo de Paulo, repórter sertanejo. Trazendo mais um vídeo para você, hoje falando sobre o PNCF Terra Brasil, trazendo um passo a passo para você conhecer mais sobre o PNCF Terra Brasil. Você também que é de empresa de ATEC, quer se credenciar para prestar serviço ao PNCF Terra Brasil, você beneficiário também do PNCF Terra Brasil. Será um vídeo mais longo, mas falando todo passo a passo sobre o PNCF Terra Brasil. Por isso te convido a acompanhar até o final do vídeo e não perca o nosso passo a passo de hoje. Chegou novato, quero te convidar, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, ative o sininho da notificação, dê o seu like no joinha gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com os seus amigos. Vamos em mais um vídeo de hoje. PNCF Terra Brasil, passo a passo. Etapas do serviço Obter Crédito Terra Brasil, passo a passo para obter o serviço. Vamos começar falando sobre iniciar solicitação, resumo e beneficiário. Então, meus amigos, na primeira etapa devem indicar o município de referência do imóvel rural a ser adquirido, a linha de financiamento e o agente financeiro de interesse. As opções de linha de financiamento e agente financeiro são disponibilizadas automaticamente pelo serviço, conforme os normativos do programa, disponível no portal do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, MAPA, e agora também no MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também, nesta etapa, é exigida a identificação e cadastro do candidato ao crédito denominado como beneficiário. É necessário ainda o registro de e-mail e telefone celular do agricultor, os quais ficarão nos registros do MAPA para o recebimento de informações e orientações sobre o crédito. E também hoje mudou aí qual que é o ministério que está fazendo a gestão do PNCF. Agora é o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os dados indicados nesta etapa ficarão vinculados à solicitação durante todas as etapas de análise e resultados, não estando sujeito a etapas de ajustes. Plano de negócios, itens financiáveis. Nessa etapa 2, se inicia com a geração de declaração de elegibilidade, ou seja, a autodeclaração para assinatura do candidato, contendo as regras do programa e da linha de financiamento a ser escolhida, especialmente os limites legais de renda e patrimônio, entre outros requisitos de elegibilidade. A autodeclaração possui preenchimento automático pelas informações indicadas na primeira etapa do beneficiário. Porém, exige informações complementares a serem apuradas e preenchidas pelo técnico responsável junto ao candidato interessado. Tais informações são de extrema importância para a responsabilização da veracidade das informações e do cumprimento dos requisitos de elegibilidade do programa, tanto pelo candidato como pelo técnico. Para a aquisição da propriedade rural, faz-se necessária a identificação dos vendedores do imóvel rural de interesse. Observa-se a necessidade de informar todos os atuais proprietários do imóvel rural. Em caso de partilha de bens, informar também todos os herdeiros. Os vendedores podem ser pessoa física, pessoa jurídica ou ambos. Da mesma forma, a identificação dos imóveis rurais, o técnico deverá realizar o cadastro de todas as matrículas totais ou parcelas que serão adquiridas pelo candidato, devendo incluir um registro de imóvel por vez. No plano de negócio dos investimentos necessários, conforme os itens financiáveis pelo crédito, o técnico deverá apurar o valor do imóvel. Para tanto, caberá avaliação conforme o mercado de terras da região, observando-se os preços de referência da terra em reais por hectares disponibilizado pelo governo federal. Em seguida, a previsão dos valores de despesas acessórias referente aos tributos, serviços de medição, emolumentos e custos cartoriais que podem ser incluídos no financiamento. Também deverá indicar
se há o interesse do candidato na contratação de financiamento para a prestação de serviço de ATER, incluindo a elaboração de planos, projetos e orientação técnica ao nível do imóvel, sendo obrigatória a indicação da empresa certificada pelo MDA, por meio do Serviço Digital 7, certificado de entidades e técnicos para concessão de crédito fundiário. Ainda conforme a disponibilidade de recursos, poderá ser incluído no financiamento o subprojeto de investimento básico, devendo observar a necessidade de projeto de infraestrutura básica e produtiva, visando dar viabilidade à implantação do projeto e à sustentabilidade da propriedade rural. Cabe destacar a importância da redução dos riscos ao crédito, tanto pela avaliação de viabilidade técnica, econômica e financeira, como a observância dos instrumentos de gestão de risco na agricultura, como a indicação do zoneamento agrícola de risco climático disponibilizado pelo MAPA. No final desta etapa, deverão ser conferidos os valores projetados, os limites de créditos antes de prosseguir para a próxima etapa. Observa-se que nesta etapa, o serviço indicará automaticamente as regras e limites de financiamento, conforme os normativos do programa, acusando mensagem de erro quando não observado o limite exigido a sua alteração para seguir a sua próxima etapa. Além disso, nesta etapa, há a comunicação automática por e-mail, tanto para o técnico responsável como para o candidato interessado, assim como o envio mensagem de celular simplificada para o candidato. Anexos dos beneficiários. Nesta etapa de inclusão de documentos exigidos para o candidato, que é o beneficiário, necessários para análise estadual, federal e financeira, autorizações e encaminhamento aos bancos. Documentação. Necessita de ter a DAP ou CAF ativa, inclusão da informação de declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, DAP, para agricultores e produtores rurais que se encontram ativo, ou CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, conforme consulta no portal do MAPA ou no MDA, item obrigatório quando indicada na etapa 1 que o candidato possuir DAP ou CAF. Documento para comprovação de elegibilidade e experiência rural, que é a inclusão de documentos que podem ser levados junto à declaração do trabalhador rural para considerar o início de prova material para fim de comprovação da atividade rural. Documento oficial de identificação, inclusão de cópia de identidade e registro geral, o que é o RG, de pessoa física do candidato, comprovante do CPF-MF e inclusão do comprovante, no caso, emitido pelo site da Receita Federal. Cópia de comprovante do Estado Civil, inclusão de comprovante do Estado Civil nos casos de não haver união, incluir a certidão de nascimento. Para caso de união estável e casados, observar documentos que podem comprovar a união. Entre eles, primeiro, certidão de casamento civil ou religioso. Segundo, certidão de união estável. E terceiro, certidão de nascimento ou de batismo dos filhos. Cópia do comprovante de votação da última eleição. Inclusão da certidão de quitação eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. Documento oficial de identificação do cônjuge, inclusão de cópia da identidade, registro geral RG, de pessoa física do candidato, item obrigatório quando o candidato for casado ou união estável. Comprovante de residência, inclusão de cópia do comprovante de residência, podendo ser aferido pelos documentos: autodeclaração na declaração de elegibilidade, atestado pelo técnico responsável, declaração de residência dada por associação, cooperativa ou órgão público, comprovante de residência, que é uma conta de água, luz ou telefone, imposto ou outra endereçada à residência do interessado, declaração de inscrição no CAD único, inclusão obrigatória quando indicada a linha de financiamento PNCF social. Pode consultar o Cadastro Único para Programas Sociais, que é o CAD único, e o Número de Identificação Social, que é o NIS, por meio da instalação do aplicativo para smartphone ou pelo portal de internet Meu CAD Único.
solicitação de atualização cadastral e abertura de conta corrente, inclusão de documento conforme o modelo disponibilizado pelos bancos junto ao Ministério disponível no portal do MDA. Pode solicitar a abertura de conta corrente, modalidade programas governamentais, no caso de já possuir conta ativa do candidato do banco de interesse, apresentar comprovante com os dados da conta bancária ativa. Extrato previdenciário, CNIS, inclusão de cópia do extrato previdenciário, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. O passo a passo para a emissão do documento poderá ser acessado pelo portal do INSS. Em observância à Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, dispensa a exigência de reconhecimento de firma ou autenticação dos documentos indicados, assim que eu falei aqui atrás. Anexo do projeto de financiamento e a ATER. Então, nesta etapa de inclusão de documentos exigidos para os projetos de financiamento e para assistência técnica e extensão rural, a ATER, necessários para análise estadual, federal e financeira, autorizações e encaminhamento aos bancos. Documentação. Projeto técnico de financiamento, inclusão obrigatória de um ou mais arquivos referentes ao projeto técnico de financiamento elaborado pelo técnico elaborador de projeto, devendo incluir a capacidade de pagamento e o demonstrativo da viabilidade técnica e econômica financeira da atividade rural a ser explorada. Para orientações na elaboração do projeto e modelo de planilha de capacidade de pagamento exigido pelo banco, ver Manual de Operações do Terra Brasil no portal do MDA. Projeto de Pronaf-A, inclusão de um ou mais arquivos referente ao projeto técnico de financiamento do Pronaf-A, elaborado pelo técnico elaborador de projeto, devendo utilizar os modelos disponibilizados ou aceitos pelos bancos, como o Banco do Brasil, Proposta Simplificada de Crédito, de Investimento, BB-PDF. Banco do Nordeste é o CAP, Sistema de Elaboração de Análise de Projeto, Planilha Pronaf-A. Obrigatório aos casos que exigem o Pronaf-A para a viabilidade técnica e econômica financeira do projeto de financiamento do crédito de aquisição da propriedade, poderá ser apresentado um único projeto incluindo ambos financiamento. Parecer ou ata do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável ou similar. Inclusão de documento deverá ser obrigatório quando exigido no Manual de Operações do Terra Brasil no portal do MAPA e agora no portal do MDA. Anotações de responsabilidade técnica, que é a ART, dos projetos de financiamento. Inclusão de cópia de comprovante da anotação de responsabilidade técnicas de obras e serviço, que está na Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977, registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da região, CREA-CONFEA, obrigatória a inclusão deste documento para projetos de financiamentos incluídos. Certificado de credenciamento no CET, inclusão de certificado da empresa e do técnico emitido pelo Serviço Digital de Certificado de Entidades e Técnicos para concessão de crédito fundiário no portal do Governo Federal. Plano de assistência técnica, inclusão de documento obrigatório quando indicar a contratação de financiamento de recursos para pagamento do serviço de assistência técnica e extensão rural. Possui ATER. Sim, incluindo elaboração de projetos, orientações em nível de imóvel, capacitações e outros itens previstos no plano. Ver orientações e exigências do Manual das Operações do Terra Brasil no portal do MAPA e no MDA. Subprojeto de investimento básico, inclusão de documentos obrigatório quando indicar a contratação de financiamento de recursos para investimento em infraestrutura básica e produtiva, exigido para os casos de financiamento de recursos por nível de CIB para os investimentos básicos da propriedade, como abastecimento de água, eletrificação rural, acesso interno no imóvel e produtivo, entre outros. Nesse caso, ver orientações e exigências no Manual de Operações do Terra Brasil, no portal do MDA e no MAPA. Anexo dos vendedores. Nesta etapa de inclusão de documentos exigidos para os vendedores dos imóveis rurais, necessário para análise estadual, federal e financeira, autorizações e encaminhamento aos bancos.
Importante destacar que nesta etapa aparecerá a obrigatoriedade de inclusão de documentos conforme a indicação do tipo de vendedor, podendo ser pessoa física com CPF ou pessoa jurídica com CNPJ ou ambos, CPF e CNPJ. Deverá incluir todos os documentos para cada um dos vendedores do imóvel rural e, no caso de formal de partilha, para cada um dos herdeiros indicados. Nesse caso, a documentação são os anexos do vendedor pessoa física, como declaração de intenção de venda do vendedor. Inclusão de documento deverá ser obrigatória quando exigido no Manual de Operações do Terra Brasil, no portal do MAP e MDA. Documento oficial de identificação do vendedor e cônjuge, inclusão de cópia da identidade, registro geral RG de pessoa física para cada um dos vendedores e cônjuge, comprovante do CPF e MF do vendedor e cônjuge, inclusão do comprovante emitido pelo site da Receita Federal para cada um dos vendedores e cônjuge, cópia de comprovante do estado civil, inclusão dos documentos que comprovam o estado civil de cada um dos vendedores. No caso de solteiros, deverá incluir a certidão de nascimento. Nos casos de comprovação de união, deverá ter primeiro certidão de casamento civil religioso, certidão de união estável, certidão de nascimento e de batismo dos filhos. Nesse caso, a certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Inclusão de certidão para cada um dos vendedores de cônjuge que prova a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional para quaisquer fins é efetuada mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aí a todos os créditos tributários federais e a dívida ativa da União por atos administrados. A certidão pode ser emitida no portal da Receita Federal. No caso do vendedor não possuir empregados, a declaração de que é isento de contribuição com o INSS, certificado de regularidade do FGTS, inclusão de certidão negativa de débito do FGTS para cada um dos vendedores e cônjuge, também pode ser conhecido como CRF, consulta de regularidade do FGTS. Para emitir a certidão negativa, o trabalhador precisará possuir o CNPJ da empresa ou o número do cadastro específico do INSS e no portal de emissões da Caixa. Certidão negativa de ações cíveis, pessoas e reis persecutórias, inclusão de certidão negativa de ações cíveis, pessoas e reis persecutórias ou certidão de ações cíveis em geral para cada um dos vendedores e respectivos cônjuges, emitida pelo cartório do fórum do município de domicílio do vendedor e do município de sede do imóvel, se em município diferente, deve estar com prazo de validade do encaminhamento ao banco. Anexo do vendedor pessoa jurídica. Nesse passo, a cópia da certidão da junta comercial, inclusão de cópia da certidão da junta comercial ou da entidade competente, contendo nomes, atribuições, limite de responsabilidade e competência dos representantes legais da pessoa jurídica, expedida no máximo por 90 dias. Consultar a junta comercial do Estado esta certidão, se faz necessária, para a segurança de qual dos sócios tem poderes para alienar o bem imóvel proposto em questão. Na sociedade, nem todos os sócios têm o poder de alienar bens, apenas os indicados estatutariamente podem assinar a escritura de venda do imóvel pertencente à pessoa jurídica vendedora. Além disso, esses poderes podem ser transferidos de um sócio para outro, conforme reger o estatuto da empresa. Em face dessa transferência de poder entre os sócios, torna-se necessária a certidão recente com no máximo 90 dias de prazo. Cópia de comprovante do CNPJ, inclusão de cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido no site da Receita Federal. Certidão de débitos relativa a crédito tributário federais e a dívida ativa da União, inclusão de certidão negativa que prova a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional para quaisquer fins é efetuada mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e a dívida ativa da União por elas administrada. Por ser emitida a certidão no portal da Receita Federal, no caso de o vendedor não possuir empregados, declaração de que é isento de contribuição do INSS.
Anexo do imóvel, etapa de inclusão de documentos exigidos para os imóveis rurais necessários para análise estadual, federal e financeira, autorizações e encaminhamentos aos bancos. Deverá incluir todos os documentos para cada um dos imóveis rurais objeto de aquisição pelo candidato. As documentações, certidão de registro atualizada, tá? Que deve incluir aí uma cópia da certidão de registro atualizada emitida pelo cartório de registro de imóveis, certidão vintenária com cadeia dominial atualizada, inclusão de cópia da certidão vintenária com cadeia dominial atualizada emitida pelo cartório de registro, certidão de ônus, gravamos e ações reais e reexecutórias, inclusão de cópia de certidão de ônus, gravamos e ações reais e repersecutórias atualizada emitida pelo cartório de registro de imóveis. Observa-se que uma única certidão poderá atender às exigências dos itens de certidão de imóvel rural em conjunto e ainda conter limites de confrontação do imóvel além de outras informações que forem requisitas aí pelo cartório. Além desse, certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR atualizado, cópia dele, certificado de cadastro de imóvel rural CCIR que pode ser emitido pelo site do INCRA, Sala de Cidadania, informa-se que poderá emitir certificado e consultar a autenticidade CCIR. Certidão de regularidade fiscal do imóvel, o ITR atualizada, cópia dele, tá? Cadastro ambiental rural, o CAR, inclusão de cópia do comprovante do registro do CAR, memorial descritivo inclusive do arquivo Word, sendo em formato obrigatório de texto DocX, para facilitar e dar maior agilidade à edição dos instrumentos, cópia da planta topográfica georreferenciada, inclusão de arquivo no formato obrigatório de shapefile, declaração de não interesse do INCRA, inclusão de declaração emitida pelo INCRA para casos obrigatórios conforme exigências do Manual de Operações do Terra Brasil no portal do MAPA, e o laudo de avaliação do imóvel, inclusão do laudo de avaliação do imóvel rural objeto de aquisição com recurso de financiamento realizado pelo técnico habilitado em certificado de curso de perícia em avaliação de imóveis em conformidade com a norma da ABNT-NBR. A ART, que é o laudo de avaliação do imóvel, inclusão da anotação de responsabilidade técnica de serviço. Deverá citar especialmente o laudo de avaliação de imóvel aí na Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Análise estadual. Essa etapa de análise estadual se refere à análise prévia de checklist, observando os itens informados pelo técnico responsável e o cumprimento das exigências do serviço. Essa etapa poderá ser realizada por unidade estadual ou federal e ser definida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento ou pelo MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, observando a atuação no âmbito do Estado ou Distrito Federal de origem da solicitação do crédito. Nesta etapa, o analista poderá desenvolver para ajustes e correção de pendência pelo cidadão técnico ou, caso aprovado, para encaminhar para análise federal. A etapa de análise estadual, quando recepcionado pelo técnico, emitirá um comunicado automático por e-mail, tanto ao técnico responsável como ao candidato interessado. Também emitirá mensagem simplificada por celular, SMS, de alteração de etapa indicando a análise estadual ao candidato. Análise federal. A etapa de análise federal será realizada no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Departamento de Gestão de Crédito Fundiário, DECRED, vinculado à Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo do MDA. Nesta etapa, o analista poderá desenvolver para ajustes e correção de pendência pelo cidadão técnico ou autorizar e encaminhar para análise financeira e liberação do contrato de financiamento, instrumento particular com força de escritura pública com contrato de financiamento e pacto objeto de hipoteca. A etapa de análise federal, quando recepcionado pelo técnico, emitirá um comunicado automático por e-mail tanto ao técnico responsável quanto ao candidato interessado. Também emitirá mensagem simplificada por celular de alteração de etapa indicando a análise federal ao candidato. Análise financeira. Nesta etapa de análise financeira, a aprovação final será realizada do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e agora em 2024 pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio dos Departamentos de Gestão de Crédito Fundiário, DECRED, vinculado à Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo aí no MDA.
Nesta etapa, o analista realizará as comunicações entre o agente financeiro competente pela análise financeira e os interessados da solicitação de crédito. Assim, poderá desenvolver para ajustes e correções de pendências pelo cidadão técnico e informar das orientações dos bancos para a correção pelos interessados. Ao final, quando da finalização da análise financeira, o analista poderá deferir ou indeferir a solicitação do crédito. No caso do deferimento, os interessados receberão o comunicado que o contrato de financiamento de instrumento particular, conforto de escritura pública, com contrato de financiamento e pacto objeto da hipoteca está disponível para assinatura e registro no cartório de registro de imóveis. No caso de indeferimento, os interessados receberão o comunicado que a solicitação do crédito foi indeferida de forma definitiva, por não atendimento aí de pendência nos prazos estabelecidos ou não cumprimento das exigências normativas do Terra Brasil. Ou seja, o indeferimento significa a negativa aí desse financiamento para o interessado por ter aí, não atendido a resolução das pendências nos prazos estabelecidos e o não cumprimento das exigências normativas no Terra Brasil. Então, todas as alterações dessas etapas, incluindo as correções de pendência, os resultados finais, emitirá um comunicado automático por e-mail, tanto ao técnico responsável quanto ao candidato interessado, com texto padrão, incluindo informações complementares informadas pelo analista. Também emitirá mensagem simplificada por celular de SMS de alteração de etapa indicando a análise financeira, correção de pendência, deferido ou indeferido ao candidato, tá? Agora veja as linhas do PNCF Terra Brasil para agora em 2024, tá bom? Entre elas o PNCF, Programa Nacional do Crédito Fundiário. O programa Terra Brasil visa financiar a compra de imóveis rurais para agricultores que possuem pouca ou nenhuma terra. Aqui o trabalhador rural estrutura o imóvel rural conforme o financiamento. Atualmente há 4 linhas de crédito imobiliário rural. A primeira é o PNCF Social. Essa linha atende famílias inscritas no cadastro único que moram na região norte do país. Fornece financiamento de até R$280 mil. Os requisitos são: renda familiar deve ser de até R$22.622, patrimônio de até R$40 mil, 25 anos para quitar o financiamento, 36 meses de carência e taxa de juros de 0,5% ao ano. Tem também a segunda aí, que é o PNCF+. O PNCF+, atende produtores rurais com pouca ou nenhuma terra. Os estados contemplados são o das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. O aumento do valor financiado do PNCF+, para aquisição de terra, eleva o valor de 184 mil para 280 mil agora em 2024. Com isso, houve um aumento nos valores de enquadramento no programa, sendo que o valor de renda líquida anual de R$ 55.551,98 e um patrimônio de até 140 mil podem financiar até os 280 mil, com juros de 2,5% aí ao ano, além de bônus de 20% no pagamento da parcela até o vencimento, com 25 anos também para quitação. E também tem a outra linha que é o PNCF Empreendedor. Este abrange todas as regiões do país e o agricultor deve ter renda anual de até 244 mil e um patrimônio de até 500 mil reais. Para o contemplado no PNCF Empreendedor, a taxa de juros é de 4% ao ano e o financiamento pode ser até 280 mil por pessoa. Para mais informações sobre o PNCF, procure a unidade técnica estadual, a UTE mais próxima de você aí. A quarta linha é o PNCF Jovem, mais recente agora, foi lançada agora em 2024. Ela foi criada uma nova linha de financiamento chamada Terra da Juventude, também chamada de PNCF Jovem. Nesta modalidade, os jovens agricultores que tiverem até 30 anos, igualmente com renda líquida anual de até R$ 55.551,98 e um patrimônio de até R$ 140 mil,
pode financiar até R$280 mil, sendo que o benefício de juro proposto é de 0,5% ao ano, com bônus de até 40% na parcela paga em dia e mais 36 meses de carência e 25 anos de prazo para quitar. Outro avanço importante é o de permitir a compra do direito de herança. Isso quer dizer que o filho pode comprar do pai ou do avô em vida com o aval dos demais herdeiros. Essas medidas foram defendidas em prol da juventude rural, pois estimula a permanência e novos investimentos no nosso meio rural. O jovem tem novas oportunidades para adquirir terra de familiares ou terceiro, proporcionando a sucessão familiar dos pequenos empreendimentos com inovação, tá ok, meus amigos? Se você chegou até aqui no final desse vídeo, peço que você deixe nos comentários lá, cheguei até o final, acompanhei o passo a passo, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o link de acesso ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o link também de acesso ao Obter Crédito Terra Brasil. Esse é exclusivo para as empresas de ATER que quer se credenciar para prestar esse serviço, tá ok? Vai estar na descrição do vídeo, acompanhe a gente lá também. E vamos até aqui acompanhar os demais vídeos do nosso canal. Temos vários vídeos aqui falando tudo sobre dicas de como ganhar dinheiro com sítio, chácaras e fazenda, falando mais vídeo aqui sobre o PNCF Terra Brasil, sobre linha de financiamento e muito mais. Chegou até aqui, gostou? Deixa o like do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, compartilhe com seus amigos e venha fazer parte da nossa família. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.